família, mais um videozinho sendo gravado aqui para vocês. Espero que seja de grande valia e que venha agregar muito aí na vida de vocês. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem um pouquinho comigo também. O que eu queria falar hoje? Eu vejo no dia a dia, né, as pessoas comentar muito e falar: o empresário escraviza a gente, o empresário paga pouco, o patrão não dá valor nenhum pra gente. Aonde eu quero chegar com esse vídeo? Eu não vou falar que tá certo ou errado agora, o pensamento. Você não pode focar nisso, porque se você acha que o seu patrão é ruim, que o seu patrão não presta, que o seu patrão não paga legal, que o empresário só ferra os outros. Aí como que nós falamos sempre que queremos ser um grande empresário, aí amanhã nós vamos nos tornar essa pessoa que a gente mesmo fala que não presta? Não, André, mas eu vou ser um cara bom, eu vou pagar, em vez de eu pagar 1.200, 1.500, eu vou pagar 10 mil pro cara varrer o chão da minha empresa. Como que você vai pagar 10 mil pro cara varrer o chão da tua empresa? Se não existe isso. Não é contra o cara que varre, é a profissão. A profissão, tem a profissão que ganha salário mínimo, tem a profissão que ganha 1,5 salário, tem a profissão que ganha 2 salários, e o que você produz é o que o teu patrão pode pagar para ter você com ele. Ele vai te oferecer X. Se você achar que tá bom, que tá de acordo, aí você fica. Se você achar que não tá, você tenta arrumar um melhor. Ou faz igual a mim. Respeita os patrões, os empresários, ora a Deus pela vida deles. Porque eu e você que está assistindo esse vídeo, a gente tem a opção de pensar, de orar a Deus para Deus abrir uma porta melhor. Sabe, a gente tem uma sabedoria, queira ou não queira, nós somos abençoados. Nós estamos naquele momento ali porque nós estamos passando pelo aquele momento, mas mais cedo ou mais tarde nós temos um entendimento que nós vamos estar numa situação melhor. Então aquilo ali é momentâneo, então eu não preciso maldizer aquilo ali, eu preciso passar ali, aí pegar o dinheiro que aquele empresário está me dando, é pouco, então eu vou economizar para ele virar muito. Eu vou fazer de um jeito que ele vai prosperar mais ainda. E aí, lá na frente, eu vou estar grande. Eu vou ter muito dinheiro, porque de pouco em pouco que ele me deu, eu cresci, investi. E aí agora eu sou o patrão, eu sou dono de vários imóveis. Aí eu recebo dividendo, recebo aluguel, investir aonde eu queira investir. Entende? Então, Deus não gosta das pessoas que ficam murmurando, se lamentando, se vitimando. Então eu aprendi que em vez da gente ficar reclamando ou se vitimando, eu vou tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, um médico ou um enfermeiro, ele tem plantão. Aí quando ele quer, ele não faz um extra, pega o plantão do colega, um plantão do outro, um plantão do outro. Deus não quis, ou eu não quis ser médico ou enfermeiro, aí eu não tenho como trabalhar dando plantão. Sobrou um tempinho, eu vou para um sinal vender um biscoito, vou para a praia vender um picolé. Eu tenho que fazer de um jeito que a minha renda aumente. E eu não vou ficar no pé do ouvido do meu patrão, do meu chefe: tô ganhando pouco, só tem que aumentar meu salário. Ele vai falar: pô, cara, um cara que faz o que você faz, aí eu não vou nem citar profissões, mas o que você faz, eu só posso te pagar 1.500. Agora, se você souber fazer algo a mais, igual aquele cara lá, eu vou te pagar 2.500. Aí é você que tem que se qualificar, ou você procurar uma outra área que pague mais. Não é culpar o empresário, porque amanhã nós vamos ser dono também de uma empresa, ou de qualquer coisa que seja. E aí a gente não vai gostar das pessoas que trabalham com a gente vai achar que a gente está pagando um salário mínimo, ou 1,5 salário, ou 3 salários, ou 10 salários, e a gente vai achar que aquela pessoa está agradada do que ganha. E não, a pessoa recebe, quando sai, vira as costas, está revoltada. E nenhum patrão se agrada disso, porque ele também não quer escravizar ninguém. É o que eu posso entregar, é o que ele pode me pagar. Agora, se você falar assim: André, a gente podia ganhar um pouquinho a mais no futuro, né? As coisas, amém, aí é outra parada. Ele vê o teu esforço, e aí ele quer te dar um bônus, amém. Mas se não vier o bônus, você vai ficar revoltado, vai ficar maldizendo, atrasar a tua vida e deixar de crescer. Pega esse combustível aí que você ganha pouco, acende ele dentro de você e fala assim: eu creio em Deus e eu vou ganhar mais. Além de crer em Deus, eu vou trabalhar, vou investir, vou guardar, vou fazer qualquer coisa, mas no futuro eu vou estar autossuficiente para viver minha vida com tranquilidade. E os meus últimos dias na terra vão ser com fartura. Não é vergonha, não é olho grande, sabe? Não é que tu só pensa em dinheiro, não. Você tem que querer ser próspero, tem que querer
viver bem, comer o que você quiser, viajar quando você quiser viajar. E para isso você tem que investir, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E aí do jeito que for, ganhando dinheiro lícito, honestamente, dignamente, tá valendo, irmão. Tem que trabalhar mesmo, entendeu? É assim que eu penso. Aí eu vejo muita gente reclamar dos empresários, né? E os empresários salvam muita família. Que nem eu falei, eu e você, a gente tem a sabedoria, a gente sabe gravar um vídeo, a gente sabe ver uma internet. Tem gente que não sabe nem apertar um botão, igual eu também. Tô me reinventando. Eu tenho um suporte hoje, e esse meu suporte técnico é que tá me ajudando. É aqui que aperta, é ali que vai, é aqui que responde. Porque posso falar que até hoje mesmo eu não sabia mexer em nada. Mas como tudo leva para a rede social, para a internet, a gente vai se adaptando. Então, eu me adaptei à realidade, porque eu acho que é bom, porque eu acho que presta, que é saudável, que vai trazer crescimento. É nisso que eu foco, entendeu? E pegando a direção através disso, que não falei, né? A gente não pode viver reclamando dos empresários, que a gente vai ser um no futuro, seja qual seja o ramo. Os empresários têm que existir sempre, pois quem é grande hoje, um dia também foi pequeno, foi igual eu e você. Nós estamos começando hoje na nossa jornada e estou caminhando. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu não preciso mais trabalhar. Minha renda vem sem eu esquentar minha cabeça. Então, quem foi pequeno, hoje é grande. É assim que eu penso. Agora, como sair de pequeno para grande? Nisso eu posso tentar ajudar, porque estou caminhando, né? Estou plantando. Eu tento até falar com autoridade sobre isso, porque eu já venho 7 anos que eu estou nessa empresa, e de 7 anos para cá eu tenho me dedicado bastante, para vocês verem que não acontece em 1 ano, em 2 anos. 1 ano e 2 anos é o primordial. Tu tem que ter foco, força de vontade, querer, que vai acontecer. Mas acontece. Tem uns que com 1 ano já dá tudo certo, porque também depende muito do teu capital, de quanto tu ganha. E como eu estou querendo trabalhar com quem ganha de 1.200 para cima, então eu não posso pensar só em quem ganha 3 mil, tem que pensar no pequeno que ganha 1.500, que tem que botar uma comida dentro de casa, às vezes tem que pagar um aluguel. Se não tiver foco, força de vontade, abrir mão de algumas coisas, você não consegue. Então como eu estive já dos dois lados da situação, é simples, não é o quanto ganha, e sim o quanto você gasta, entendeu? Esse é o diferencial. André, eu ganho 7 mil, mas gasto 700, já falei isso em outros vídeos. Você não vai chegar a lugar nenhum, que você ganha 7 e gasta 700, você vai ficar devendo. Como assim o quanto ganha e o quanto gasta? Exemplo, tem 2 André, o André 1 e o André 2. Vou falar o André 1. Ganhava 5 mil reais por mês, porém tinha um carro financiado, uma moto quitada, mas eu tinha um carro e uma moto, então já era PVA da moto, que estava quitada, mas do carro tinha todos os gastos. Usava os melhores celulares, gastava com tênis, gastava com roupa cara, só vivia gastando. Celular, roupa cara, os melhores locais, shopping, praia, cinema, balada, churrasco, gastava com isso tudo. Ainda pagava aluguel. Não era o meu caso, o aluguel eu não pagava, mas a maioria paga aluguel. Então eu botei isso aqui porque pode ser você que paga o aluguel. Então vamos lá. E se for aluguel de apartamento, ainda é pior ainda, porque ainda tem o condomínio. Aí tem água, luz, gás e tal, uma opção de coisa. Eu botei aqui um exemplo, 1.300 do aluguel, que é nos dias de hoje, num lugar mais ou menos, tu vai pagar entre 1.000 e 1.300, então eu botei uma base de 1.300, que é um bom apartamento ou uma boa casa, isso em cima de quem ganha 5, 6 mil, tá? Porque o cara não vai ganhar 5, 6 mil, vai querer alugar uma casa de 500 reais. A casa de 500 reais é para quem ganha 1.200. Então a gente tem que ser realista. Aí ele paga 1.300 de aluguel, ele paga 300 de luz, ele paga 100 de gás por mês, seja gás encanado ou gás de rua. É uma base que eu estou botando, tá? Só nesses 3 já dá 1.700. Se ele pagar condomínio, que é uns 400 a 500 reais, já vai para 500 reais, vai para 2.200. Aí tem mais. Normalmente esse cara tá morando num condomínio legal, tem o aluguel, tem o condomínio, tem a luz, o gás, mas ele não quer andar a pé. Aí ele compra um carro financiado, 1.000 reais, uma base de financiamento aí, 900, 1.000 reais. Aí tem a gasolina desse carro, eu vou botar aqui baratinho, 400 por mês, vou botar que ele gasta 100 reais de gasolina por semana, mas não é a realidade, a gente sabe que é muito mais, mas para não jogar lá em cima a conta, eu tô botando uma basezinha, 400 reais de gasolina, e mais o seguro do carro, desse carro de 50 mil, o seguro deve estar aí 3 mil por mês. Aí vai pagar 10 de 300.
financiado, porque nunca o cara paga à vista, não tem sabedoria, já dá mais 1.700, então foi 1.700 do aluguel, junto com a luz e junto com o gás, deu 1.700, mais a compra do carro, a gasolina do carro e o seguro do carro, ele acumulou mais 1.700, que no salário de 5.000, ele já está gastando aí 3.400, está sobrando para ele 1.600. Desse 1.600, ele gasta no mínimo uns 800 por mês de mercado, né? Ele, a esposa e um filho. É 800 conto, mano, no mercado. Não tem jeito, é por aí. Então de 1.600 ele gastou 800 de mercado, sobrou 800. Aí eu vou falar para você, esses 800 que sobrou para ele tem para gastar com Sport TV, que é jogo de futebol, filme, sei lá o que é a TV a cabo, uma banda larga, uma internet em casa que todo mundo tem, né? Então eu já falei 2 gastos aqui, vamos botar que cada um é 100 reais, já deu 200, sobrou 600, aí tem 600 para ele comprar celular, pagar conta de celular, ir pra praia, fazer churrasco, dar rolê com final de semana com a esposa, comer pizza. Resumindo, desses 5.000 vai chegar a uns 6, já vai faltar. Isso a gente fazendo tudo por baixo, tá? Mas vamos supor que deu tudo certo, não faltou nada, deu tudo certo, pagou tudo. E aonde ele deixou 10 reais para ele crescer, para ele investir. Aí vamos supor que ele não quer investir nada, mas sobrou 20 reais para ele guardar por mês, queimou a geladeira, tem que trocar um pneu do carro, o celular quebrou, tem que consertar. Você está trabalhando sempre, não tem que dar tudo certo. E aí, igual aconteceu comigo, fiquei desempregado, não por causa de pandemia, que foi antes. Aí no caso agora veio uma pandemia e aí você tá com tudo certinho ali, enquanto você tem saúde, você tem tudo, você tem um emprego. E se você não vai gerando um colchão, uma reserva, né, de segurança, para qualquer que seja o fim. Eu não vou nem falar de cara, investimento, porque um ser humano igual a você, do jeito teve um probleminha na câmera, ela desligou e eu vou voltar de novo, tá galera? Um ser humano igual a você, pelo que eu tô vendo aqui, gasta tudo. Então, eu não posso falar com você diretamente de investimento. Você não está preparado para investir, para crescer, antes de você aprender como é que tem que fazer. Você tem que estudar, pensar, ter força de vontade, mental, foco, mudar a tua cabeça, e aí você vai atingir um objetivo. Aí você está começando a se preparar, você mudou seu mindset para você começar a guardar, porque você já tem guardando para um acidente, para um desemprego, 5, 6 meses que você ficar desempregado, você manter sua casa. Vou falar por mim, tá? A gente não sai de dentro da nossa casa para ajudar ninguém não. André, mas eu dou uma cesta básica para alguém. Tá, você dá uma cesta básica, legal, eu também dou, eu também faço minha doação. Mas você acha que tudo se resume numa cesta básica? O cara tem conta de luz, prestação de carro, escola de filho, cara, N contas que todo ser humano faz. Eu não sou diferente de vocês não. E aí se a gente não tem uma reserva, um porto seguro, uma segurança que seja mínima. Como assim, André? Pô, tu ganha 1.200, 6 meses de salário teu vai dar 7.200, se eu não me engano. Tem que ter mais ou menos 6 meses guardado para isso. André, tu tem uma reserva de emergência? Tenho, eu tenho que ter. Pô, eu fiquei 7 meses em casa. Meu gasto na época era 2.200 mensal. 10 meses dá mais ou menos 22.000. E aí? Vou contar o que com a minha esposa? Minha esposa tem as contas dela, os investimentos dela. O homem da casa é eu. Aí às vezes tem amigo meu, até agora, depois de ver esse vídeo aí, né? Vou pedir R$1.000. Não, meu irmão, não adianta. Porque esse dinheiro é minha reserva, que garante a minha família, um sustento no futuro. Então eu vou falar de investimento para as pessoas. Você pode, faz assim, eu estou fazendo, Deus está abençoando, está dando tudo certo. 2, 3 dias depois, em vez da pessoa aceitar o conselho e andar para frente, o cara chega perto de mim, queria trocar ideia contigo, minha família. Fala aí, minha família. Queria ver se tu tem algum para me emprestar. Eu não sou rico, cara, eu não estou milionário. E mesmo que eu tivesse, eu estou tentando ajudar vocês a conseguir a mesma coisa que eu estou conseguindo. Ao invés de tirar proveito pro bem, aí vai tirar proveito de outro jeito. Então assim, vamos andar para frente. Chega, acabou o tempo de fazer as coisas erradas, de pensar errado. Vamos pensar no futuro, vamos crescer para todo mundo, não é só para um, não é só para mim, não é só pro mais inteligente, quem sabe falar direito, quem sabe dar vários conselhos legais. Não, é para quem está começando agora, igual a mim.
Todo mundo tem a mesma condição. Vamos para as cabeças que a gente vai vencer. Nós já vencemos. Então, resumindo, esse aí que eu acabei de falar agora, esse André que eu falei, que ele gasta o essencial que uma pessoa precisa, gostaria de fazer, ela gasta muito. E aí no final você vai ver que, vou te perguntar, 5 mil é suficiente para esse André aí que eu falei? Vocês viram que a conta não fechou. Se você ganhar 5 mil e não gastar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser suficiente. Nem 50 mil, porque o cara quanto mais ganha, mais gasta. Então o que tem que mudar é a cabeça. E aí eu vou e passo para o André 2. Aí você vai ver que é possível. Eu perdi tudo, ganhava 7 mil por mês, fiquei desempregado, tive que vender a picape, vender tudo que eu tinha, carro, moto, cordão de ouro, tudo que eu gostava, mas era porque não me dava dinheiro, eu gastava dinheiro com tudo isso. Mas é possível se mudar de vida, basta querer, acreditar e mais, o mais importante que eu penso, ter fé em Deus, porque se você quiser, mas você não ter fé, não ter força de vontade, você não vai conseguir atingir um objetivo. Então eu penso que o mais importante que o ser humano tem que ter é força de vontade e fé em Deus. Resumo, esse André de 5 mil nunca investiu R$1, sequer ele investiu R$1. Então para ele game over, acabou. Ele faliu, quebrou, perdeu tudo. Agora vamos pro André, o segundo André. Eu botei uma média, tá? Mas fiz uma média legal, de 2 mil. Depois comecei a mudar a minha vida, há 7 anos atrás, quando literalmente cheguei no fundo do poço. Perdi tudo, carrões, moto, investimento, ouro. Porém Deus não deixou eu perder o meu bem mais precioso, que eu falo, que tem coisas na vida que o dinheiro não compra, tá? Escutei isso hoje num vídeo, mas eu já tinha até pensado nisso e tinha escrito também. O dinheiro não compra fé, o dinheiro não compra força de vontade, desejo. Não tem dinheiro que bota fé em você. Você que bota fé, teu pensamento positivo é você. E o mais importante, o bem mais precioso, perdi carro, ouro, moto, emprego, perdi tudo. Sujei meu nome, mas não perdi um ser humano chamado Adriene, e outro ser humano chamado Amanda, e um outro ser humanozinho chamado Ana e Beatriz. Essa aí é a família que Deus me deu, que quando eu estava no auge, que eu achava que estava no auge, eles estavam lá do meu lado. E agora, quebrei, que eu cheguei no fundo do poço, eles continuaram do meu lado. Eu lembro, cheguei em casa e falei com a minha esposa. Falei pra ela, pô Adriane, vou ter que entregar a picape, não tenho como manter. Ela falou assim, não, ela ganhando na época, sei lá, R$1.400, R$1.500 no máximo. A gente sempre ganhou muito pouco, mas a gente sempre foi grato a Deus pelo pouco, que o pouco com Deus é muito. Ela falou assim, não rapaz, não entrega não, eu vou pagar a prestação. Como que ela ia pagar a prestação? Que a gente ainda tinha que comer, tinha que tudo. Aí não teve jeito, tive que entregar, entreguei. Eu não imagino, né, eu nem pensei na minha família, mas eu imagino como é que deve ter sido. Eles estavam, eu fiz eles sonharem lá em cima, mas eu não tinha base aqui para me sustentar. E aí a hora que eu caísse, eu ia cair mesmo, não tinha como se segurar. Mas eles ficaram ali do meu lado, firmes, fortes, nunca me abandonaram. E aí minha vida começou a mudar. Eu, de R$7 mil eu ganhava, né? Eu me lembro quando eu tinha comprado a segunda picape, nos dias de hoje valia uns 200 mil. Aí eu comprei um carro de 200 mil e morava numa casa que na época valia 50. Em vez de ser o contrário, morar numa casa de 200, que uma casa ninguém vai te tomar, e comprar um carro de 50, aí eu fiz o contrário, comprei um carro de 200 que me gerava custo absurdo, que é o que todo mundo faz, a maioria só quer carro, moto, ouro, celular caro, tênis caro. Não está errado ter isso não, mas como eu errei e estou podendo passar para vocês, então eu quero que vocês não errem. Primeiro funde um sustento para se manter e depois compre isso, porque o que vocês geraram de renda vai manter o que vocês têm hoje. E aí vocês não vão quebrar, não vão perder, não vão jogar dinheiro fora. E aí, quando eu e muitos outros quebraram, nem pandemia tinha, e hoje ganhando pouco, com pandemia, eu estou ficando rico. Muitos vão se assustar quando escutar isso. A riqueza ela não vem hoje para amanhã não. Estou trabalhando para isso. E se eu não pensar assim, quando que eu vou ficar rico? O mínimo é o pensamento, a fé e o agir. Então, é nesse pensamento que eu tenho autoridade para falar para vocês. Ganhando pouco, com pandemia, com tudo dando errado no mundo, e eu tô crescendo, tô ficando rico. Olha só como é que é as coisas. É por aí, pra vocês entenderem. E muitos quando vê esse vídeo falam, pô, esse cara trabalha comigo, como é que pode? Aí eu vou te ensinar mais ou menos. Depois eu vou mandar você entrar aí no canal aí e ver os vídeos e ir seguindo e ver como é que funciona. É assim.
Vai ser igual para todo mundo, ninguém vai ter vantagem nem desvantagem não. Eu aprendi sozinho, graças a Deus, Deus me honrou. E Deus me botou no caminho de vocês. Aí basta vocês querer acompanhar e crescer também, que é para todo mundo, ou não. Vou falar e vou repetir, não falo bonito, não falo inglês, não impressiono ninguém com falas corretas, mas aqui dentro tem muita verdade e muita sinceridade. Também não tive muito aprendizado, então não tem como falar tão bonito do jeito que eu queria. Até queria, porque vocês merecem receber umas palavras de elogio melhor, né? Os conselhos com mais qualidade, mas é o que Deus me deu para dar para vocês, então tem que me agradar disso, tá bom? E aí estou ficando rico. Como assim? Volto a repetir, tudo na vida são escolhas. Todas as construções, primeiro tem um projeto, o alicerce, ou seja, tudo na vida tem um preço. Aí, quanto nós estamos dispostos a pagar esse preço? É o que eu pergunto. Ou seja, não tem mágica, nem esquema, muito menos jeitinho, grandes ganhos, promessa. Não, aqui não. Foi e é tão simples que qualquer um pode chegar. Quando comecei, nem meus estudos eu tinha. Terminei agora meus estudos no Enseja, em 2019. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano, num dia só. Meu ensino é muito simples. Agradeço a Deus pelo ensino que eu tenho, mas é muito pouco. Então não tenho faculdade, não falo línguas, sou uma pessoa igual a você. Já começa pelo meu vídeo, né? Não sei falar direito, igual vocês estão vendo, né? Simples, né? Me visto normal, igual eu falei, não que quem se veste legal, sabe se portar diante das câmeras, tá errado. Cada um tem teu jeito, ele vai vencer do jeito dele, eu vou vencer do meu jeito, dá para todo mundo, cada um tem um pouquinho para ensinar para alguém, do mesmo jeito que eu estou ensinando, do meu jeito, eu também sigo outros, e no futuro alguém vai me seguir também, porque até aquele que sabe muito, vai pegar um pouquinho de mim também, é nisso que eu creio, e nós vamos se ajudar um ao outro, no futuro eu aprendo com eles, eles me ensinam, e nós estamos juntos sempre. Eu quero até dar parabéns para essa rapaziada aí de investimento, né, que ajudam as pessoas, tem muitos que eu mesmo já vi e assisti, sabe? E eu quero que Deus continue abençoando o canal deles tremendamente, é isso que eu desejo, porque estão alcançando muitas vidas, e tem muitas vidas ainda para a gente alcançar, vamos continuar porque estamos juntos. E aí, resumindo, sem estudo, né? Nunca tive ninguém do meu lado me ensinando, principalmente a investir. Não entendo nada de bolsa de valores, tesouro direto, Bitcoin, nada contra isso aí também. E aí aqui a parte que eu mais acho importante nisso tudo. Aí você deve estar pensando, como ele quer falar de finanças se ele quebrou? Aí está a chave do sucesso, é com os erros que a gente aprende. Tem que dar um basta nisso, parar de procrastinar, parar de deixar para depois. Enquanto você ficar procrastinando, não vai conseguir. Ou vai ficar a vida toda aí na mesma, pode até piorar, tá? Quando a gente acha que tá ruim, ainda pode piorar. Levanta, olha para frente, mira, pede a Deus sabedoria, direção e pede a Deus uma chance para você mudar seus resultados. Se você fez desse jeito até hoje e não atingiu nada, acho que está na hora de você escutar esse ser humano simples aqui e fazer de outro jeito para ver se você consegue resultados diferentes. Comigo foi assim, eu fiquei 36 anos de um mesmo jeito, pensando igual a maioria. Todo mundo corria para cá e eu, é para ali que eu vou também. E recebi o que eles estavam recebendo. Chegou uma hora que eu falei, pô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, não quero mais essas coisas para minha vida, não quero sofrer. O mínimo que eu queria, ter uma comida digna e sobrar um dinheiro no meu bolso. Pá, quando eu mudei meu pensamento, meu jeito de agir, todo mundo corria pra cá, eu corria pra cá. Aí eu acertava sozinho, cara, e ganhava tudo, e tudo dava certo. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Olha que maneiro, que legal. Mas por quê? Arrisquei. Mas André, se arriscar, tu corre o risco de perder? Corre, mas e aí? Se você não arriscar, tu também não ganha. Então você tem que ter sabedoria. E quando eu falo isso, no meu caso, é perder nada quase. Você não está botando dinheiro, você não vai jogar dinheiro fora. Que nem eu te falei, nada contra a bolsa de valor, mas aí tu botou um dinheiro na bolsa num certo lugar e você não olhou, deixou de mexer. Eu creio que deva ser assim. Que nem eu falei, não entendo nada de bolsa de valor, tá? Mas você tem que tomar conta, mexer, assim, tá? Ou, sei lá, vem uma pandemia, cai tudo, aí você perde alguma coisa. Então, a minha situação é diferente. Conta mais com o teu, com o que você ganha, entende? Eu não posso dar dicas todas, porque senão eu vou deixar para outros para frente, porque senão eu vou te ensinar o que eu faço.
E o intuito não é esse agora. Aí lá na frente você vai saber. Aí de onde eu vim, para onde eu vou. Essa é a pergunta que eu falo para todo mundo. Serve para mim, de onde eu vim, a minha realidade, a minha infância e aonde eu estou chegando. Cara, eu agradeço muito a Deus, cara. Deus é maravilhoso. Deus teve muita misericórdia. E a minha força de vontade, a minha fé, o meu agir físico, mental, espiritual, sabe? Todo dia levantando, agradecendo a Deus pelo que tenho. Obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que o Senhor ainda vai me dar. É para todo mundo, é para quem quer. Eu ia escolher uma idade, mas não. Eu escolho o salário. Quem ganha 1.200 em diante, é daí para frente que eu quero trabalhar. Porque trabalhar com quem ganha 5, 10 mil é mole. O cara vai separar um dinheiro e outro e vamos que vamos. Agora quem ganha 1.200 reais, ganha pouquinho. Mas quando você vê as bênçãos e a prosperidade na tua vida, tu vai acreditar que é para qualquer um. É nisso que eu acredito. E a mudança de vida vai vir para muita gente. Do mesmo jeito que veio para mim. Aí de onde eu vim, para onde eu vou, de falido a empresário. Isso é, sabe, me dá um alívio aqui dentro quando eu falo isso. De falido, quebrado, não me suja a empresário. A outra coisa que eu quero, agradecer a Deus por existir empresários. Pois senão eu não teria como aprender com eles. Eu estudo muito os empresários, eu fico olhando, eles passam, eu vejo como eles agem, como é que eles se portam, falam pouco. Inclusive tem um ditado que fala, né? O burro calado passa como sábio. Porque ele não falou nada, alguém ficou, esse cara sabe muito, ficou quieto, e é nada, ele não sabe responder. Passei muito por isso já, não sabia responder, o cara é sábio. Então fica uma dica também. Fala pra quem quer ouvir, quem não quer, deixa quieto. Eu vim muito pra cá, pra frente da câmera, porque começa a falar com as pessoas, eu faço isso, eu já sei. Aí dá vontade de falar assim, tá, e cadê teu resultado? O cara não tem resultado nenhum e já sabe de tudo. Tu vai tentar explicar, falar, eu já sei e não evolui nada. Às vezes um colega tá 5 anos para perder 10 quilos, perdeu 2. Eu não critico, mas se você tá com foco, você tem que alcançar o teu objetivo, porque senão não vale a pena passar sacrifício. É isso que eu penso. Ganhava 7 mil, quebrei. E aí com esses 2 mil, pagando as contas de casa e separando o dinheiro do crescimento, do investimento, aprendi muito, cresci demais. Vou gravar outros vídeos para vocês ficarem sabendo, para isso também não ficar muito grande. E o que eu posso deixar para vocês aqui nesse finalzinho é o seguinte: para de se lamentar, vai atrás do teu objetivo, cresça, evolua. Se você não buscar isso por você mesmo, ninguém, nem seu irmão, nem seu primo, nem sua mãe, nem seu pai, ninguém vai crescer por você. Quem cresce é o próprio. Ninguém tem culpa do teu fracasso e ninguém é responsável pelo teu sucesso. Se você fracassou, foi tuas escolhas. Se você alcançou o objetivo, parabéns para você. Você é um vencedor, igual a mim. Obrigado. Espero que esse vídeo tenha ajudado mais um pouquinho.